Olá, pessoal, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje e tocando esse painel Empoderando o Paciente através das DAOs e blockchain, desafios e oportunidades. Muito obrigado aqui à iniciativa FIS por mais esse espaço. Fico feliz por estar moderando esse painel sensacional, que a gente vai tratar sobre o uso de blockchain e das DAOs. DAOs aqui são termos muito novos, vem da sigla do inglês para Organização Autônoma Descentralizada, que, como o nome mesmo sugere, é uma entidade que não possui um ponto centralizado de liderança. A gente vai procurar esclarecer o que significa isso na prática e é lógico procurar e ver quem é que pode nos ajudar a esclarecer muitos desses temas relacionados, que são os meus convidados de hoje. Catarina Papa, cofundadora das empresas Labirinto, Layer 2 e Rito. Muito obrigado, Cata, por estar aqui conosco hoje. Prazer em recebê-la aqui. Joyce Seller, Head de Inteligência Artificial, Estratégia e Produtos de Dados do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Joyce, por ter aceitado aqui o nosso convite, por compartilhar aqui as suas ideias. E por último, não menos importante, o Diógenes Firmiano, cofundador das empresas Cali Health DAO e Asis Health. Obrigado, Diógenes. Tenho certeza que essa sua participação acho que vai ser de extrema importância para trazer alguns casos práticos. Bom, pessoal, antes de eu passar aqui para cada um de vocês falar um pouco sobre vocês, os seus negócios, eu quero contextualizar um pouco o nosso painel, trazendo alguns dados importantes aqui para engrossar o nosso caldo. Então, a gente fala aqui até outubro de 2022, 44 das 100 maiores companhias de capital aberto já utilizam a tecnologia blockchain, como apontam alguns dados publicados pela Block Data no mês de março desse ano. E essas aplicações elas se dividem em 6 grandes setores, né? Dentre os principais, finanças, também a saúde, varejo, consumo, por aí vai. Através desses dados dessa pesquisa, que me chamou a atenção, que a gente pode avaliar, é que não é só a chegada da tecnologia blockchain a grandes players do mercado tradicional, né, mas também a versatilidade dessa tecnologia capaz de ser empregada aí em diversos setores. E por falar aí em versatilidade da tecnologia blockchain, ela começa a ganhar esses contornos mais fortes quando a sua aplicação não está diretamente relacionada aos aspectos financeiros, né? Como a gente vai ver aqui, quero muito ouvir a Catarina e a Joyce, que tem esse histórico também na área financeira. Como é que a gente faz esse deparo para a saúde? A gente sabe também aí que grandes indústrias, especialmente as farmacêuticas, têm buscado implementar essa que a gente chama de organização em cadeia de blocos, né, para gerenciar a sua relação com os fornecedores, com as instituições de pagamento, obviamente se beneficiando de transparência, de resistência à fraude e automatização de processos de pagamento, que são característicos dessa tecnologia. A gente vai navegar por isso também. Bom, eu quero, gente, se apresentem, tragam aqui quem nos assiste, né? Quem que é a Catarina, quem é a Joyce, quem é o Diógenes. Fale aí um pouco sobre o negócio de vocês. Vocês têm 1 minuto e meio cada um, ok? Vamos começar pela Catarina. Cata, com você. Oi, boa tarde, gente. Eu trabalho já há muitos anos com tecnologia emergente, principalmente ajudando e apoiando empresas na curva de inovação através de metodologia de comunicação. Então, dentro das tecnologias, a blockchain é a que mais me apoia e que eu mais tenho sinergia, porque eu sou economista e trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então eu conheço aí os entraves e as condições aí de trazer a economia para dentro dos nossos ambientes sociais, de redes sociais digitais, e eu tenho pavimentado tanto com empresas quanto com iniciativas próprias e investimentos também. Muito bom, Cata. Joyce, por favor. Acho que eu não te escuto. Acho que agora não. Só eu que não escuto a Joyce? Eu também não escutei. Também não. Tá. Não te escuto.
vamos fazer o seguinte, acho que a Joyce está com Vamos pro problema Diógenes. aqui no áudio. Funcionou. Acho que agora foi. Agora sim. Foi? Agora foi. Então tá bom. Agora sim. Eu fui passar a vez, o Mickey não deixou. Vamos lá. Meu nome é Joyce. Eu trabalho com tecnologia já há mais de 20 anos. Desses, maior parte da carreira foi no mercado de finanças, mercado e indústria financeira, meio de pagamento, cartão de crédito e afins. Tem um ano que eu vim para o mundo de health. Então, assim, o mundo de health tem uma série de particularidades e desafios aqui que a gente pode trazer hoje, né? Então, aqui no Sírio-Libanês, a gente tem a Alma Sírio-Libanês, que é o braço, a vertente de inovação e tecnologia do Sírio, justamente com esse olhar de o que podemos fazer diferente, o que podemos inovar para o mercado de saúde. Estão inovando mesmo. Diógenes, você? Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Diógenes, sou CEO e fundador da IASIS, né, também iniciador da Calidal. Tenho um histórico aí bastante grande em atuação em soluções de tecnologia, né, sou formado em ciência da computação. Acabamos sendo conhecidos por desenvolvimento de algumas soluções que talvez vocês usem, como ConnectSUS, Enem, Sisu, o e-Título. Trabalhamos no projeto Pix do Banco Central, mas trabalhamos especialmente na saúde, no Ministério da Saúde desde 2014, fui arquiteto-chefe da Rede Nacional de Dados de Saúde, né, e fundamos a IASIS para poder trabalhar um pouquinho com essa lógica da interoperabilidade de um jeito novo, utilizando blockchain, empoderando o paciente, né, e criando um ambiente de confiança e segurança para que os silos de saúde possam se conversar de uma maneira protegida, de uma maneira segura, sem precisar ficar entregar informação de um lado e para o outro, né? E de uma maneira que a gente possa aí criar o alicerce para a saúde do futuro. Muito bom, excelente. Vocês falaram num tempo muito menor do que eu tinha dado para vocês, mas eu quero começar falando. A gente tem um artigo da Deutsche Bank, a gente contando aqui um pouco, sendo inspirado aqui pela Catarina e pela Joyce, por esse know-how da área financeira. Esse artigo da Deutsche Bank, ele fala que tem um gestor sênior, Stefan Witsch, deu mais detalhes sobre o que levou a empresa dele até a tecnologia blockchain. Ele fala que a gente chega à conclusão de que a tecnologia blockchain nos permitiria compartilhar e criar transparência nas informações sobre múltiplas perspectivas. E eu quero começar aqui a nossa primeira pergunta, né? A gente fala um pouco sobre... eu queria entender um pouco na visão de vocês, né? Acho que considerando aqui o blockchain como um norteador, quando a gente fala, especialmente nesses contratos inteligentes, na questão de, enfim, de trazer mais transparência para o setor de saúde, que é tão necessário também. Mas quais são aí, na opinião de vocês, as principais limitantes, as principais barreiras, mas também as oportunidades do uso do blockchain na saúde, né? Acho que para a gente poder trazer um pouco de contexto aqui para quem está nos ouvindo, quais são, né? Quais são as barreiras, mas também quais são as oportunidades que vocês enxergam, e obviamente não esquecendo que o nosso tema central aqui é o paciente, né? Utilizando essa ferramenta, podendo propiciar melhor condição de saúde para esses pacientes, seja no contexto dos seus dados de saúde, seja no contexto de ter melhor rastreabilidade daquilo que chega a esse paciente, seja um medicamento, seja um produto para a saúde, um implante, o que seja. Mas eu queria entender um pouco, começar aqui pela Catarina. Na tua visão, Cata, o que você acha que seriam os principais limitantes e oportunidades do uso do blockchain na saúde, especificamente? Tá, só para pavimentar um pouco do conhecimento, o que a gente entende de blockchain, você falou muito bem a questão da confiança. Você troca a palavra blockchain onde você lê por confiabilidade, rastreabilidade e transparência, porque
E é cultural isso, a gente, do nosso mecanismo, da forma como a gente entende o capitalismo e como ele funciona aí desde os 600 depois de Cristo, a gente coloca layers e camadas de confiabilidade em cima de marcas e empresas, sobretudo. Então, você tem um banco, aí você tem a auditoria, que audita o valor que está ali dentro do banco, e aí o governo que dá as regras para a auditoria. Então, são layers, a nossa estrutura que a gente dialoga dentro do universo industrial é essa. E quando a gente olha para a tecnologia blockchain, é algo que você está realmente cravando algo que ele pode vir a evoluir, mas não mudar em termos de tecnologia. Um software, hoje, você pode alterar dados, você pode hackear, você pode fazer algumas situações desse jeito. Então, você está trazendo para um lugar descentralizado, de registro e permeável, porque ele não pertence a uma instituição, mas na sua origem ele pertence a algo que está cunhado numa base tecnológica, aquele valor, seja ele um valor de dado, ou seja ele um valor financeiro, seja ele uma moeda, seja algo que vira circular ponta a ponta dentro daquele bloco, né, daquela cadeia de blocos, blockchain. Então, quando a gente olha isso do desdobramento para o mercado da saúde, o que eu estou entendendo é que a gente é um gerador de dados. A gente, como a nossa existência, gera dados e gera informações a todos os momentos. Nós somos, acima de tudo, criadores. Somos criadores de projetos, mas também somos criadores da forma como a gente se relaciona. E essa parceria público-privada, digamos assim, né, porque eu estou gerando dados e entrego para uma empresa que ela encapsula aqueles dados e vai ganhar alguma coisa com aquilo, e aí vem uma lei de fora e fala assim, a LGPD, e fala assim, olha, não, você precisa organizar esses dados aí, porque esses dados é da Catarina e não seu. Então, basicamente, esse é o dilema que a gente está vivendo hoje e o cenário que a gente encontra quando a gente vem com uma outra tecnologia. A gente tem empresas liderando contextualizações de dados a partir dessa não parceria público-privada, uma legislação que atua com a gente. E olhando para a gente como criadores de dados da saúde, no momento em que eu compro, desde o momento em que eu compro um alimento até o momento onde eu faço um exame, onde eu registro os remédios que eu tomei, a evolução do quanto que aquilo tem dado para mim dentro do meu contexto de atuação da vida, eu potencializo isso para a minha existência e eu crio aquele dado e registro ele como meu, e eu faço parte de uma economia. Então, a grande vantagem que a blockchain traz é você fazer parte de uma economia sistêmica a partir de quem você é e as atitudes que você toma. Esse é o benefício na raiz. A dificuldade é porque a gente encontra um sistema que não pensa desta forma. Então, de forma macro, a gente pode cadenciar em micro dificuldades aqui também, mas aí eu deixo para a gente dialogar mais sobre isso. Eu quero explorar um pouco mais, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, que se perguntam muito essa questão de, quando a gente fala de limitações, e você bem expôs essa questão de o sistema ele não se comporta favoravelmente ainda para o uso de tecnologias como essa. A gente sabe que, além disso, essas aplicações de blockchain elas podem ter ainda mais desdobramentos, dada essa versatilidade que eu comentei no começo. Então, é possível, inclusive, combinar esse modelo distribuído de registrar essas informações com inteligência artificial, com a internet das coisas, com realidade aumentada, setores da tecnologia que também crescem em aplicação. Também não é possível... a gente não pode esquecer também, e aí eu não quero deixar mais complexo para quem... Acho que foi muito bom você trazer essa ilustração. A gente não pode esquecer também da Web3, né, que é esse movimento de centralização da internet que também se apoia sobre o blockchain. Eu quero, antes da gente falar sobre isso, deixar a conversa mais densa, eu queria entender do Diógenes, né, como é que essas plataformas baseadas em blockchain elas podem assegurar, e aí é uma coisa que todo mundo deve estar pensando, privacidade, segurança dos dados de saúde dos pacientes, ao mesmo tempo que eles permitem acessar e controlar suas próprias informações de maneira mais eficaz. Legal.
Eu acho que esse ponto, né, privacidade, como confiar nessa rede, né, e de que forma eu conseguir entregar para o paciente, e apenas para o paciente, que é o dono do dado, a informação, né, é um ponto central que eu acho que todos os grandes donos de operadoras, de hospitais, de redes de clínicas, né, de laboratórios e até do próprio governo têm na cabeça para começar realmente a compartilhar dados. Né? Eu acho que o grande ponto que a gente vê aí ao longo do tempo, né, e foi uma tese que ganhou muita força e mais do que força, ganhou muito dinheiro, é a tese da verticalização, né? Quando você olha para o setor de saúde, todo mundo fala que quem ganha o jogo é quem verticaliza. E quem verticaliza é quem tem muito dinheiro para comprar toda a cadeia de valor da saúde e colocar dentro de um silo só. Né? Só que para isso acontecer, né, você vai precisar aí que, né, seja aquela lógica, né? Os grandes vão ganhar e aí os pequenos vão acabar morrendo, só que isso não é sustentável na cadeia. O blockchain, ele entrega o inverso disso. Ele entrega um ambiente confiável, um ambiente seguro, um ambiente estável e um ambiente que faz exatamente aquilo que o paciente desejaria, entregar o dado para ele, na mão dele, somente para ele. E também faz o que os donos dos grandes silos fariam, que é conseguir cumprir a LGPD sem precisar entregar o dado dele para um outro silo. Né? Eu fico imaginando dois grandes players da saúde falando assim, eu quero minha base, eu quero a base dos meus pacientes. E esses players se conversando e compartilhando essas bases. Como que eles vão compartilhar essas bases se eles investiram bilhões para verticalizar? O blockchain é a resposta para isso. Né? Ele, inclusive, foi escolhido recentemente pelo Brasil, não só pelo Brasil, mas por outros países, para ser a moeda oficial brasileira, né, digital. Então, o Drex vai estar estruturado, já está sendo estruturado em blockchain, por conta de uma série de fatores. O primeiro é da segurança das transações. Afinal de contas, você botar o seu dinheiro do seu país numa tecnologia, você tem que confiar muito nessa tecnologia e você tem que saber que essa tecnologia vai ser capaz de trabalhar com as transações de maneira segura. Né? O blockchain ele entrega essa confiança por meio de uma rastreabilidade imutável na cadeia. Ou seja, a cada momento que cada player, né, cada um dos entes fizerem uma transação, isso vai ficar rastreado, gravado e ninguém consegue mexer. Porque você cria um elo entre os blocos e esse elo entre os blocos é compartilhado entre todos os players da rede. Então, nessa hora, cada um dos players vai ter ali, vamos dizer assim, o comprovantezinho dele de que aconteceu aquela transação. Então, ninguém vai conseguir, né, corromper aquela cadeia de blocos. Né? Essa é a primeira coisa, você consegue garantir imutabilidade do sistema e você consegue garantir realmente a rastreabilidade que tudo que aconteceu ali aconteceu de fato. O segundo ponto é que você consegue atrelar ao blockchain elementos de segurança, e aí você consegue trabalhar com um conceito que na tecnologia a gente, quem fez ciência da computação vai lembrar talvez das primeiras aulas de ponteiros. Você cria apontamentos para as informações. Né? Então, eu não necessariamente preciso tirar do meu silo a minha informação. Eu coloco no blockchain só as informações que são relevantes, e essa informação que são relevantes, elas não têm dado aberto de paciente, não tem nada ali que seja comprometedor para né, exposição, e essa informação ela só é liberada por meio da chave do paciente ou da chave do portador que tenha o consentimento. E esse consentimento também é autorizado por meio de um contrato inteligente que é compartilhado entre todos esses players da rede. Então, nessa hora, você garante que, é rastreável, 2, você criou um ambiente ali de segurança para que a informação não vaze, ou seja, só o paciente, se ele tiver a chave, ou só para quem ele deu acesso, é que vai ter acesso àquela informação de fato. E 3, todos esses
players da cadeia assinam um contrato conjunto de entendimento que, se o paciente tem aquela chave, ele tem direito de ter acesso ao dado dele, sim. E se por acaso o paciente deu acesso para um determinado médico, para fins do cuidado dele, aquele médico tem direito também ao acesso àquela informação. Então, a tecnologia blockchain, ela entrega tudo isso encapsulada e estruturada, de forma que a gente crie um ambiente de confiança e de segurança para que cada um dos players de saúde consigam cumprir a LGPD, consigam entregar um ambiente de troca de informação e não tenham os seus silos vazados, não tenham problemas de segurança e que tenham ali as garantias de que ele consiga fazer, inclusive, jornadas de continuidade de cuidado e acompanhamento desse paciente para empoderá-lo e para empoderar o próprio profissional de saúde no cuidado e gerar economia e redução de desperdício. Eu estou gostando muito desse painel porque, de certa forma, nos ajuda aqui, a quem está nos assistindo, a entender um pouco que bicho é esse que é blockchain, né? Que não é familiar ainda para nós na área da saúde. Então, acho muito bom trazer isso de uma forma muito didática. Fico me perguntando ainda, e aí a minha pergunta vai para a Joyce, como é que uma instituição de saúde, uma instituição hospitalar, como uma das maiores da América Latina, uma das maiores das Américas, que é o Hospital Sírio-Libanês, trataria, né, que medidas essenciais, no seu ponto de vista, Joyce, as organizações de saúde devem tomar ao integrar essas soluções que são baseadas em blockchain e DAO, a gente vai falar um pouco sobre DAO daqui a pouco, para garantir isso tudo que o Jorge comentou, né? Garantir transparência, a confiança dos pacientes nesse processo de decisão sobre o seu próprio tratamento médico. Como é que você vê isso, Joyce? Não só falando do SIM, falando do mercado como um todo, né? A primeiro ponto que as instituições têm que ter um cuidado ali, pensando no paciente. É o paciente ter certeza do que está sendo feito com a informação dele, com o dado dele. Então, assim, hoje, as pessoas passam o CPF, por exemplo, em farmácia em troca de um desconto, né? Mas para que é utilizado aquele CPF? Para que é utilizada aquela informação que aquele CPF comprou um medicamento para dor de cabeça, né? Onde que essa informação é utilizada? Então, o primeiro ponto que a gente tem aí é o paciente, o cliente final, que é o paciente, saber ter clareza do que serão feitas com as informações dele. É para tratar, é para levar o meu tratamento, é para tomar decisões sobre o meu tratamento, ou é para integrar um banco de dados que vai prover uma pesquisa científica, né? Qual que é o ponto final? Então, assim, o primeiro ponto que as instituições precisam ter aí de pontapé é essa clareza com o paciente, do que eu estou fazendo com esse dado, para que eu vou utilizar. E aí independe até um pouco se é blockchain ou qualquer outra tecnologia, né? A gente olha o paciente muitas vezes sem ter essa autonomia, essa visibilidade do que está sendo feito. Um segundo ponto é o paciente saber o que a empresa, a instituição, tem armazenado sobre ele e quais as decisões são cabíveis a ele ou não, né? Então, assim, eu autorizo compartilhar com uma empresa de medicamentos para eu poder ter algum tipo de vantagem ali, mas eu não autorizo compartilhar com uma operadora de saúde, né? Então, quais são os dados que existem armazenados e qual tipo de compartilhamento que eu vou permitir? E aí a gente entra um pouquinho na história do Open Health, né? Fala-se muito sobre Open Health, e o Open Health, ele vê o quê? Ele traz o quê? Justamente esse compartilhamento de dados entre instituições para poder melhorar tanto o custo na medicina quanto qualidade de tratamento. Hoje, se um paciente ele vai num hospital A e num B, muitas vezes em menos de 15 dias ele faz os mesmos exames nos dois hospitais,
sendo que eu poderia compartilhar esses exames, compartilhar esses resultados e diminuir o custo do mercado como um todo. Então, para o paciente saber quais são os dados, qual é o compartilhamento que está sendo feito, é outro ponto que se faz essencial, né? Ele ter controle disso. E aí a gente fala de privacidade que está junto desse controle, ele saber o que está sendo compartilhado. E falando de Brasil, e aí não é nem de instituição, o maior desafio, até que a gente já comentou em um outro painel aí, Léo, é a parte de regulação. Então, assim, o que a regulação vai permitir? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de dados sensíveis, né? Então, poxa, como que eu vou compartilhar um dado de uma doença crônica em uma entrevista de emprego, né? Como que essa instituição onde eu estou tentando trabalhar vai receber essa informação? Então, tem uma questão de regulação forte que precisa existir também para trazer essa credibilidade aí para o mercado. Eu acho que são excelentes pontos, porque são pontos que, de certa forma, é o que a gente está pensando atualmente. Os líderes de saúde estão pensando atualmente no momento de implementar. A gente sabe que a indústria blockchain, aí eu estou considerando todos os setores, a gente está falando de um mercado de 10 bilhões de dólares, né? Um crescimento composto aí de mais de 87%. Mas a gente também entende quais são esses desafios, o que a gente ainda precisa ultrapassar, e uma das coisas que você trouxe, né, João, essa questão da conscientização. Hoje é muito fácil você fazer a conta quando a questão é do benefício, seja quando você está utilizando algum serviço financeiro. Na saúde isso ainda não está claro para a grande massa. A gente está falando de Brasis, né? A gente está falando de diversos Brasis, e falando sobre esses diversos Brasis, eu queria aqui ter a colaboração da Catarina, falar um pouco sobre DAO, né? Acho que vamos aterrissar um pouco esse tema, qual que é a diferença de DAO, né? O que a gente tem até hoje, e principalmente eu queria saber de você, Catarina, como é que as DAOs elas podem ajudar a democratizar o acesso a tratamentos, a terapias para pacientes desse Brasilzão todo, né? Quais são esses reais benefícios? Que você pudesse trazer um pouco aqui para a gente entender como que DAO é benefício, como que DAO consegue atingir uma melhor equidade num país continental tão diverso como o Brasil. Vamos lá, definições, né? DAO são organizações digitais que têm regras codificadas ali, que ajudam a gente a democratizar uma forma de coordenação coletiva. E isso não quer dizer bagunça, isso não quer dizer desorganização. Tem muita gente que entra num lugar assim, mas como que eu vou distribuir a minha governança, distribuir as minhas formas como eu administro as coisas, como que eu vou descentralizar isso? Então, você tem regras e mecanismos de consenso, que é diferente, onde eu priorizo a organização das informações e das decisões em função, seja de experts, seja de pessoas que sabem mais, seja de pessoas que conseguem ter mais informação sobre aquilo, e eu consigo acoplar muito mais gente e muito mais, seja tecnologia ou pessoas que estão descentralizadas em outros lugares para trazer um movimento em função daquele objetivo primário, tá? E aí, assim, tem uma coisa importante de a gente entender, que sempre fica meio confuso, porque quando a gente fala de DAO, a gente pode descentralizar 3 coisas. A gente pode descentralizar a forma como a gente adiciona a tecnologia, nas mãos de quem está a tecnologia. A gente pode descentralizar o investimento e fazer disso um investimento plural, e aí no depara bem de uma forma análoga quando a gente faz um crowdfunding, por exemplo. A gente está descentralizando o investimento, a gente está abrindo para outros aspectos, mas é isso, basicamente é um pouco disso, assim, você abrir para você ser investido e receber investimento de uma forma muito descentralizada. Ou a gente pode descentralizar a governança propriamente dita, tá? E quando a gente pensa nas pessoas, no que está acontecendo. E aí a blockchain ela é uma tecnologia que ela apoia para que isso aconteça mais rápido. Porque imagina você organizar democraticamente o acesso e a
e a decisão de milhares de pessoas. Não dá. Então, blockchain, rapidamente a gente fala assim, o que a gente pode fazer em blockchain? Descentralização da governança é uma forma delas. E quando a gente olha para o que isso pode impactar o Brasil, num primeiro momento, eu acredito que tudo que a gente está vivendo, e aí não só em termos de DAO, é um convite para a gente repensar a nossa estrutura bancária, a nossa estrutura, como a gente lida com as finanças e a economia do mundo. Hoje a gente tem muita gente fala, mas a tecnologia, ela vai de fato, como que eu chego? Tem gente que não tem nem celular. Não é nem sobre isso, assim, por exemplo, tem até um projeto que você nem precisa mais de celular, existe uma forma que eles estão fazendo na África que você não precisa do celular conectado para você distribuir peer-to-peer um valor. A gente tem que lembrar que a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo desbancarizadas. E a gente tem que entender que quando a gente pensa no acesso do convite dessa nova tecnologia, há uma grande possibilidade de mudar de mão as coisas. O futuro dos bancos e dos dados e das correlações bancárias com as intenções sociais está muito ligada com a África, por exemplo. Eles já dizem que o futuro dos unicórnios dos bancos estão na África porque você está trazendo para dentro dos bancos o escambo e o item que pode virar um escambo de terras, água. Você está tokenizando todas as partes estruturais de itens que não são comparáveis, porque num banco hoje você só negocia ativos fungíveis, que tem a mesma intenção, dólar, real, digital. Então, essa permeabilidade, facilidade descentralizada faz com que a gente olhe para cada dado com a sua intenção, olhe para cada pessoa e a identidade dessa pessoa com a personalização e possa negociar de uma forma irrigada isso. Então, essa é a visão a longo prazo, né? Isso é o que a gente tem pavimentado dentro da indústria. Hoje, a gente entende que no Brasil, o convite é porque a gente é tão diverso, esse lugar ele é interessante, porque está muito estratificado, tanto as nossas bases de dados, quanto a nossa contextualização do mercado da saúde. Então, esse tem o lugar dos players aí, quando você pode atrair, através da figura iniciante, do gerador de dados, que sou eu. Criador, eu sou uma economia criativa de dados da saúde. Não, excelente. Eu sabia que você ia responder super bem essa pergunta para poder, inclusive, educar aqui a nossa audiência. E eu quero perguntar para o Diógenes, a gente fala de futuro, parece que são termos muito futuristas, mas assim, vamos entender o que a gente tem hoje. Eu queria que você comentasse um pouco que cases são esses, né? E a partir desses cases, quais são essas oportunidades específicas que essas DAOs, né? E obviamente a tecnologia blockchain oferecem para melhorar a eficiência dos sistemas, sobretudo o sistema público de saúde, né? Especialmente em termos de distribuição de recursos, redução de custos operacionais. Conta um pouco dos teus casos, conta um pouco de como é que essas oportunidades específicas se entrelaçam aqui para garantia de redução desses custos operacionais e melhor distribuição desses recursos. Perfeito. O primeiro caso que eu acho que é legal, que é um caso que talvez todo mundo conheça, é o caso da vacinação do Brasil, na época da pandemia, né? Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela foi estruturada em blockchain. No Brasil, a gente tem o síndrome de vira-lata, né? A gente nunca acha que a gente faz coisa legal, mas a nossa rede, ela é a maior case de blockchain em saúde do mundo, com mais de 2 bilhões de transações. Ano passado eu fui falar em Dublin, né? Foi impressionante, porque todo mundo lá fora quer saber daquilo que a gente fez, e aqui no Brasil o pessoal é ao contrário, eles querem não saber ou não impulsionar e tudo mais, então acaba ficando um negócio difícil por causa dessa síndrome de vira-lata. Mas hoje nós temos um case prático, toda a vacinação brasileira foi feita, foram mais de 2 bilhões de registros nessa rede, que funcionava em velocidades altíssimas, né, com toda essa visão de compartilhamento e de integração das informações do paciente, sendo feito pelos principais laboratórios do Brasil, imputando informações na Rede Nacional de Dados em Saúde, né, e público, privado. Então, a gente teve condições de ter acesso no Brasil a uma carteira de vacinação que, inclusive, não podia ser fraudada
né? Ano passado a gente teve um case emblemático aí né, possível fraude da carteira de vacinação, que saiu inclusive em Jornal Nacional, e o pessoal, acho que ouviu pela primeira vez em rede nacional, o pessoal explicando sobre blockchain, né, no Jornal Nacional. Então, acho que foi um case prático, aplicado, né, de uso do blockchain. A gente fez isso também no Rio Grande do Sul, né, com uma estruturação de uma rede pública e privada, né? Então, a gente colocou pela primeira vez para conversar uma operadora, Unimed, um hospital privado, o Hospital Ernesto Dornelles, um hospital público, que é o GHC, e uma filantrópica, que é a Santa Casa de Porto Alegre, numa rede onde a gente conseguia compartilhar as informações e casos de Covid de uma maneira segura, de uma maneira protegida, né, e dando informações para o paciente. Então, eu acho que com isso a gente consegue, primeiro, acho que a Joyce trouxe 2 pontos aí que são fundamentais na hora de dar segurança para esses players, né? O blockchain entrega nativamente um registro e um log de tudo que está acontecendo com o paciente. Então, ele consegue saber exatamente o que está sendo feito com o dado dele, né? E ele, inclusive, tem o poder de pilotar o consentimento. A gestão de consentimento ela pode ser implementada dentro dessa cadeia, né? Então, a partir desse momento, a gente consegue fazer esse primeiro ponto, né, que é entregar realmente toda essa responsabilidade e o paciente saber para que está sendo usado o dado dele, né? E mais do que isso, de que forma que esse paciente, né, compartilha ou não esse dado e, inclusive, confia de colocar mais informações nessa rede. Eu acho que a Carta trouxe um ponto importante do empoderamento do paciente, porque hoje a gente fala dos dados que já existem na rede, né? Então, é o dado do paciente que foi lá no hospital, que foi na UBS, que foi na UPA, que foi na clínica, que foi no laboratório. Esse dado está na rede, né? E esse dado está nos diversos sistemas espalhados por aí, tem mais de 2.000 tipos de softwares de saúde no país, e hoje essa informação está espalhada. Se a gente conseguisse, obviamente, fazer essa estruturação, a gente poderia fazer aquilo que a Joyce falou, reduzir duplicação de exame, focar em atendimento de uma maneira mais efetiva, reduzir fraude. Só para vocês terem ideia, o desperdício em saúde no Brasil está estimado na ordem de 300 bilhões de reais por ano. Só em fraude, o desperdício está estimado na ordem de 27 bi por ano. Complexidade administrativa, exame duplicado, exame que não precisava ser feito, 85 bi. Cara, é muito dinheiro que tem na mesa e que pode ser utilizado. No mundo, esse número é de 3,5 trilhão de dólares. Se a gente pegasse 10% desse dinheiro e usasse para fazer saúde, a gente poderia cuidar da saúde de 1 bilhão de pessoas com o mesmo padrão de qualidade da Noruega. Será que a gente está usando certo os recursos? Será que a gente não poderia utilizar esse tipo de tecnologia para criar esse alicerce de redução de desperdício, de melhoria dos custos, né, de empoderamento do paciente, de empoderamento, inclusive, do profissional de saúde, que ele vai ter condições de ter as informações ali de ponta a ponta, o avatar e conseguir realmente fazer continuidade do cuidado de uma maneira transversal? Essa é a lógica que a gente entende, né? E isso a gente já está fazendo em alguns lugares, né? Em Minas Gerais, o pessoal já está bem evoluído nisso daí, com a integração com os hospitais lá da FEMIG, mais o sistema de regulação do Estado. Então, assim, dá para fazer isso em muito lugar. A gente tem um projeto aí né, com aldeias indígenas para estruturação de linhas de cuidado, né? Que a gente vem trabalhando aí também de uma maneira bacana. Então, assim, é levar a saúde para quem precisa, né? Então, tecnologia já existe, já é possível fazer, é uma questão de realmente começar a entender e aprofundar nisso e ter vontade de fazer. Muito bom, Jorge. Eu vou continuar contigo, porque esse assunto é muito interessante e fala um pouco... Eu fiquei muito curioso nessa questão quando você tem um trabalho super interessante voltado aí para áreas onde existem populações vulneráveis, né? E como é que
as DAOs elas podem ajudar? Que você fala um pouco sobre a questão dos desperdícios e também me vem à cabeça a questão das disparidades no acesso à assistência, né? Como é que as DAOs elas podem ajudar a superar essas disparidades no acesso à assistência médica, tanto nos sistemas públicos quanto privados também, garantindo que esses pacientes, né, em regiões remotas, regiões carentes, tenham acesso, vamos dizer, igualitário a serviços de saúde de qualidade e oportunidades de tratamento inovadoras, por exemplo, né? A Cata comentou da questão de 2 bilhões de desbancarizados, nós temos 3 bilhões no mundo que não tem acesso a serviço básico de saúde, né? Como é que a gente ajuda com a DAO a superar essas disparidades no acesso? Bacana, excelente pergunta, Léo. Eu acho, né, e essa é uma visão que a gente vem defendendo também, que a gente tem que repensar o modelo de saúde de uma maneira sustentável. O que eu chamo de repensar esse modelo? A primeira coisa é se inspirar em experiências que deram certo e que vêm dando certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na África ali, né, no Oriente Médio, em diversos lugares desses, né, e até na Ásia, tem diversos cases que vêm trabalhando aí com a economia colaborativa, né? Um desses cases é o Grameen Bank. Eu não sei se todo mundo conhece a história do Grameen Bank, mas o Grameen Bank ele trabalha com uma lógica de compartilhamento do investimento entre as comunidades para que as pessoas tenham condições de ter ali microfinanciamentos e acesso ao dinheiro, né? E essa lógica dessa economia compartilhada, que tanto é feito já no mundo das finanças, já se faz aí desde a época de 1970 para frente, né? Existe já prêmios grandes com relação a isso, né? O próprio Mohamed Yunus trabalha muito com isso, com essa lógica. Isso poderia ser feito também na lógica da saúde, né? Então, pensar, por exemplo, em novas formas de financiamento para a saúde, eu acho que é um caminho inevitável para a gente, principalmente para essas populações tão mal assistidas. Por que não criar modelos onde a gente crie economias, né, circulares, como, por exemplo, o sol bancando a saúde, a economia circular, onde a gente usa a energia solar para bancar centros de saúde em áreas distantes? Por que não utilizar a floresta em pé para poder bancar a saúde? Né? A gente trabalhou com essas duas frentes aí, temos trabalhado com essas duas frentes de criação de centros de saúde digital que são ou sustentados pela energia solar ou sustentados pela floresta em pé. Então, são novas fontes de financiamento que não dependem nem do governo, nem do setor privado, e acabam atendendo a essa população que acaba realmente ficando desassistida tanto de um lado quanto do outro. Né? A gente olha essas áreas e a gente vê cenários de caos, né? De cidadãos que realmente não têm nenhum acesso. E a gente não está falando isso só no Brasil, está falando isso no mundo. Então, e aquilo que a Cata falou, as DAOs podem ser essa ferramenta de catalisador do investimento, numa lógica ali de crowdfunding, mas numa lógica de crowdfunding de comunidades, né, onde esses diversos projetos financiem um fundo que não é de ninguém, é simplesmente dessa DAO, né, dessa entidade que começa a financiar esses tipos de projetos. É nisso que a gente acredita na CaliDAO e é isso que a gente tem estruturado para esses contextos sociais. E um segundo case, que eu acho que é interessante também, se vocês lerem o último reporte da MWeb, que é uma futurista famosa, talvez a maior futurista do mundo, ela fala o que a Amazon está pensando no saúde. A Amazon, ela está pensando ali na frente de que o seu dado de saúde pode servir para você bancar o seu tratamento. Só que ela está pensando enquanto corporação grande. E se a gente der o dado de saúde para o próprio cidadão e ele decidir de que forma que ele pode fazer isso ao longo do tempo? Isso também pode ser feito via DAOs.
né? E aí, ao invés de isso estar na mão de grandes corporações como Google, os Amazons e grandes players, isso vai estar na mão de quem é realmente o dono, que é o cidadão, e o intuito é simplesmente que isso fique como um legado de sustentabilidade para o planeta, né? Então, a gente acredita que a DAO ela é uma excelente ferramenta de criar um modelo diferente de gestão. Obviamente, é aquilo que a Cata falou, isso esbarra no capitalismo tradicional e moderno, mas na minha visão, o futuro de criar um ambiente sustentável, principalmente para as pessoas que mais precisam. Excelente. É muito bom a gente também se dar conta da potência que as tecnologias podem para poder permitir mais acesso, né? Depois eu quero falar um pouco, eu vou querer ouvir a Cata para entender quais são os próximos passos para isso, tá? Como é que a gente coloca isso de pé, olhando talvez um pouco para a indústria de serviços financeiros, enfim, quero entender um pouco em termos práticos, para quem está aqui nos assistindo, líder de saúde, que possa dar o seu primeiro passo, tá? Vou deixar com você para responder daqui a pouco. Eu quero perguntar para a Joyce um pouco nesse contexto dos sistemas de saúde privados, né? De que maneira as DAOs elas podem ajudar a promover a personalização e a qualidade dos serviços médicos, criando uma experiência mais centrada no paciente, mais adaptada às necessidades individuais de cada cliente, que é algo que eu sei que vocês perseguem bastante, isso, a questão da personalização, a questão da ampliação, a amplificação da experiência desses pacientes. E a gente pode falar de dados de saúde, mas a gente também pode falar sobre a própria cadeia de suprimentos que abastece e que atende a esses indivíduos como consumidores de saúde. Conta um pouquinho para a gente, Joyce, na sua visão. Vamos lá. Quando a gente fala do cuidado com a saúde, com o paciente, né? Um dos pontos que a gente sempre tem cautela é com aquele paciente recorrente, com aquele paciente crônico que precisa de uma atenção maior, né? É diferente eu cuidar de um paciente que estava correndo, torceu o pé e foi no ortopedista, ou eu cuidar de um paciente crônico diabético, né? E um dos cuidados que a gente tem muito é o como que a gente engaja o paciente crônico a dar continuidade no seu tratamento, né? A não deixar o seu tratamento ali pela metade, a ser um paciente ativo. A gente fala muito de empoderar o paciente e as instituições colocar o paciente no centro. Mas o que o próprio paciente, até a gente mesmo como paciente, muitas vezes não nota, é que nós, enquanto paciente, não nos colocamos no centro, né? Então, a gente não toma rédea de o que é isso que eu tenho, deixa eu entender melhor, deixa eu entender com o meu médico, deixa eu chamar 2, 3 médicos aqui para conversar e ter uma melhor clareza do assunto. Então, como muito bem colocado aqui pela Catarina, quando a gente fala de DAOs, tem os sistemas de votação, né, por conselhos. Então, o paciente poderia se engajar melhor em linhas de cuidado a partir do momento que ele faz parte da decisão de qual que é o melhor tratamento, né, qual que é a melhor rotina. Claro que o paciente não é alguém que é formado em medicina para saber se A ou B, mas quando tem essa possibilidade de ir por um caminho A ou um caminho B, o engajamento do paciente aumenta quando ele faz parte da tomada de decisão, né? Então, isso é algo que traz bastante valor. E aí, se a gente olhar um pouquinho para o mercado, né? Agora, esse ano agora de 2023, a própria Harvard divulgou um estudo falando sobre a possibilidade de criar um mercado de dados para a saúde. Então, assim, os pacientes, eles poderiam controlar os seus dados e ser compensados por compartilhar esses dados. E durante esse estudo de Harvard foi constatado ali que a compensação, ter a moeda de troca, que é meio que acontece no Open Finance, né? Você troca os seus dados, você tem taxa de juros menores. Essa compensação no meio da saúde também traria o paciente para compartilhar mais dados, né? Georgetown também publicou um outro estudo ali em 22,
falando que eu posso usar dados para poder organizar e coordenar pesquisas médicas. Ou seja, se eu tenho mais pesquisa, se eu tenho mais divulgação desses dados, eu tenho mais médicos engajados, eu trago um tratamento de melhor qualidade, de melhor assertividade para os pacientes. Então, é um pouco disso que a gente olha quando fala de individualizar o tratamento, de ser mais próximo do paciente, é engajar esse paciente no meio que ele está ali necessitando de uma maior atenção também. Excelentes pontos, Joyce. E aí a gente já está meio que já no final, já foi super rápido. Eu quero ouvir a Catarina no seguinte aspecto, tá bom, que passos são esses? E aí a gente vai dar a liberdade de não ir tão no detalhe, até em função do tempo, mas quais são os principais passos para a gente, por onde a gente começa, por onde, entendendo, obviamente, que isso interfere e convida a academia, redes de hospitais, as seguradoras, os cidadãos, as indústrias, enfim, os principais atores, porque isso não é o governo, obviamente, isso não é uma decisão arbitrária, né? Na verdade, transforma por completo todo o sistema. Como é que você vê, Catarina, que passos, que dicas, né? Que passos são esses para que a gente consiga avançar e chegar numa realidade em que a gente possa utilizar essas novas tecnologias que tem todos esses benefícios aqui já elencados, mas que também tem todas essas limitações que também a gente expôs com relação à privacidade, com relação à ética, com relação à falta de conscientização do usuário e uma série de outras coisas mais. Que passos são esses? Léo, eu vou falar isso à luz daquilo que eu tenho feito nos últimos anos, com o conselho de empresa e com boards e C-level. Educação, em primeiro lugar, porque a gente tem que assumir entre a gente que é um negócio muito intrincado em termos comportamentais. A gente está acostumado com um modus operandi econômico que muda, esse é o lugar. Se a gente foi convidado há 10, 15 anos atrás para se compreender dentro de uns relacionamentos sociais e hoje a gente já entende o que é isso, há 15 anos atrás, 20 anos quando surgiu o e-mail, quando a gente começou a trazer o e-mail para o mundo corporativo, a gente não sabia que iam ter todas essas ramificações. Então, assim, educar-se e se permitir testar na pessoa física mesmo, eu sinto que é o primeiro passo, porque muda a forma estrutural, não só como a gente se relaciona socialmente, mas adiciona economia nas nossas relações sociais. Então, os objetivos entre os players, a mudança de compartilhamento de lucro, a forma como você se organiza em relação a quem é o detentor da informação e quem é o receptor, e quem está pagando, quem está recebendo. Esse é o principal mote. E a segunda coisa é compreender o que é commodity tecnológica e o que realmente vai adicionar valor que você precisa internamente começar a perceber e se avançar. E aí é sair correndo para fazer o negócio acontecer. Né? Então, se é muito rápido, o que eu tenho que responder é isso. Muito bom. Joyce, eu também quero ouvir que passos são esses, né, frente a uma grande instituição de saúde, o que a gente precisa fazer para começar a alcançar o uso dessas tecnologias? Eu concordo aí com a Catarina, eu não vou querer refraseá-la, mas tudo começa na educação, nas pessoas saberem que aquilo é para o bem, que aquilo vem para ajudar, né? Então, quando a gente fala de novas tecnologias, assim que elas começam, existe sim uma barreira, porque, poxa, o que vai acontecer? Como será? Mas trazendo educação, trazendo a democratização do tema para todos, é o primeiro passo que a gente precisa dar. Acho que painéis como esse é o começo dessa jornada. Já demos o primeiro passo aqui, né? Diógenes, quais são os passos práticos para a gente chegar lá? Acho que se abrir. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Saber que já existe tecnologia para isso, saber que a gente já está num movimento. Acho que a Cata colocou bem. Imagina que você tivesse há 30 anos atrás
e alguém tivesse aqui contando num painel presencial na época que existiria internet e que ela tomaria essa proporção. E é disso que a gente está falando sobre blockchain, né? Ele já existe, ele vai tomar uma proporção, e quem se abrir a fazer isso o mais rápido possível vai colher os melhores ganhos. Aqueles que não se abrirem vão inevitavelmente ser tomados pela avalanche que virá nos próximos anos. É isso, pessoal. A gente termina por aqui. Quero super agradecer pela presença, pela oportunidade de ouvi-los, aprender com vocês. Acho que foi uma experiência incrível. Eu tenho certeza que foi incrível também para quem nos assiste. Nós todos estamos no LinkedIn, pessoal. Se quiserem se comunicar e continuar essa conversa por lá, eu tenho certeza que vai ser um prazer para todos nós continuar essa conversa. Nós já demos o primeiro passo aqui, e agradecer pela iniciativa FIS, pela oportunidade, pelo espaço, por garantir que pautas como essa sejam melhores apresentadas e discutidas por especialistas como esses que estão aqui. E agradecer mais uma vez a vocês que estão nos assistindo, pela atenção de vocês. E fico por aqui, Leonardo Gross. Um abraço para todos vocês e excelente evento para todos nós. Até lá. Até mais.